hospital sírio-libanês, fazer um check-up, uma consulta, e falava, presidente, eu estou aqui no Sírio, eu posso passar aí? Passo, meu filho. Mas o senhor não tratava dessas questões do Instituto? Discutia desde Flamengo, a Vasco da Gama, Corinthians, Palmeiras, porque quando duas pessoas se encontram, conversa-se tudo. Mas não era política institucional do Instituto, isso que eu estou perguntando. Não era política institucional do Instituto, é que eu talvez tenha cometido erro, sabe, que eu deveria ter alugado uma sede do lado. E quando eu discuti esse instituto, ficava numa cadeira, quando eu discutia outra coisa, mudava para outra cadeira. Eu achei desnecessário. Eu achei que a civilização não exigiria essa burocracia toda, porque tem uma coisa de burocracia. Eu sou o mesmo ser humano, eu sou presidente de honra do PT, eu sou ex-presidente da República, eu era presidente de honra do Instituto. Eu não decidi as coisas pelo Instituto. O Instituto tem uma diretoria. Eu apenas estava lá, eu era a figurinha carimbada do Instituto. Era para ele fazer merchandagem. Aqui o Lula, aqui o Lula. Vai conversar com o Bill Clinton, fala com o Lula. Vai conversar com o Tony Blair, fala com o Lula. Vai conversar com o Chirac, fala com o Lula. Vai conversar com o Angela Merkel, fala com o Lula. Sabe, eu tive o prazer, doutor Cláudio, de ser o ex-presidente da República, que em todas as viagens do mundo que eu fiz, depois de deixar a presidência, era recebido pelos presidentes. Esse era o status quo do Brasil. Hoje nós estamos numa situação em que o presidente não tem coragem na Bolívia. Então o país, que era um motivo de orgulho, virou um motivo da tristeza. Pela pequenez que esse país tomou dimensão nos últimos anos. Não, eu não estou emitindo nenhum juízo de valor, mas assim, o que eu quero saber é o seguinte, o senhor também chamava pessoas como o líder do Delcídio para conversar sobre outros assuntos. Chamava dirigente sindical, chamava gente do LGBT, chamava negro, chamava índio, chamava todo mundo. Isso. Ali, eu vou dizer uma coisa, sabe qual é o apelido do Instituto? Sabe? Não sei, nunca fui. Posto Ipiranga. Lamentavelmente é assim. Mas não é por causa do Instituto, é por causa do personagem. Sabe? Então todo mundo fala, tem problema em tal lugar? Posto Ipiranga. Tem problema em tal lugar? Posto Ipiranga. E sabe que eu tenho orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de fazer 36 anos que eu deixei o movimento sindical e ainda sou amigo de todos os sindicalistas, de todas as correntes, da Força Sindical à CUT. Sou amigo de todos os partidos políticos. Então, se isso é um pecado, se isso é um erro jurídico, se isso incomoda o Ministério Público, a Polícia Federal, sei lá quem, sabe, eu vou alugar uma salinha na porta e sento lá e atendo e vou deixar em paz, porque não é possível. Sabe, não é possível, sinceramente, doutor, sinceramente. Eu quero lhe agradecer a oportunidade de vir prestar esse depoimento. Eu estou com muita coisa na garganta para falar. Eu estou cansado de ver procurador dizer que não precisa de prova, que ele tem convicção. De juiz dizer, eu não preciso de prova, eu tenho fé, vou voltar com fé. Eu quero provas, alguém tem que dizer, sabe, qual é o crime que eu cometi, aonde que eu cometi. Chamar o PT de organização criminosa, se dependesse de mim, cada deputado do PT, cada vereador do PT, cada militante, abrir um processo, para quem dizer, provar qual é a quadrilha. Porque eu estou cansado, doutor. 71 anos de vida, eu cansei. Cansei de ver, sabe, as instituições que eu ajudei a criar desde a Constituinte, para valorizá-las, desprestigiadas por comportamento pessoal. Gente que adora, gente que não pode abrir a geladeira, que vê uma luz e já começa a dar declaração. Gente que liga o barbeador, começa a falar achando que é o microfone do rádio. Eu cansei disso. Eu sempre valorizei o Ministério Público. Eu sempre valorizei a Polícia Federal. E sempre valorizei o Poder Judiciário. Os ministros podem lhe dizer. Eu indiquei quase todos. Nunca pedi para eles um favor pessoal. E não peço. Porque a instituição tem que ser forte, não para me ajudar, para garantir a democracia desse país. Lamentavelmente, tem pessoas que não pensam assim. Eu, quando vejo um jovem procurador ir para a televisão falar 1h30 e depois dizer, não me peçam provas, eu tenho convicção, não dá, doutor. Não dá para aceitar isso como uma coisa séria nesse país que está jogando a cada vez mais a oportunidade de se transformar num país grande. Nós quase chegamos a ser a 5ª economia mundial. Quase chegamos. Por mediocridade não chegamos. Então eu lamento profundamente
eu gostaria que meu depoimento fosse tudo numa semana só. Tá? Para mim poder desvendar os mistérios todos. E acabar com essa hipocrisia. Fulano vai prestar depoimento, fulano vai delatar, fulano vai não ter das contas, fulano, e o Lula vai ser citado. Quem sabe está na hora de chamar o dono da Globo, da Record, da Bandeira, para prestar depoimento, para ver se eles me delatam. Porque o que eles dizem que vão me delatar, eu duvido que tenham coragem de me delatar, porque não tem nenhuma prova e nunca conversaram comigo sobre qualquer crime. Doutor, eu aprendi a andar de cabeça erguida. E sabe que custa muito. Para quem nasce na elite, não precisa nada. Mas para quem vem lá de baixo, sabe, não deixar ninguém colocar cangaia no seu pescoço, não é fácil. Esses dias eu sei de uma história, de um depoimento, de um processo que eu abri contra uma jornalista, até vou contar isso que ninguém sabe aqui. E eu acusei uma jornalista que falou, em qualquer país democrático do mundo, ela seria presa, porque ela falou de um presidente da República. E ela foi prestar julgamento. E a advogada, acho que a nossa advogada, me chamou de doutor. Aí o juiz começou a rir. Ah, mas ele não é doutor? Ele não é doutor? Como é que você chama ele de doutor? Não, estou chamando dele de doutor porque ele tem vários diplomas de doutor honoris causa. O juiz deu uma gargalhada e pouco tempo depois inocentou a jornalista. Eu vou recorrer até a Suprema Corte. Aos 71 anos eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho, mas eu tenho fé em Deus de ver essa jornalista ser educada. Porque, em nome da liberdade de imprensa, ninguém pode avacalhar a vida dos outros. Ninguém pode. E o que eu estou vendo nesse processo? Tem gente que acha que eu sou contra a Lava Jato. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero que a Lava Jato vá a fundo para ver se acaba com corrupção. O que eu sou contra é tentar criminalizar a pessoa pela imprensa e não pelos autos do processo. O que eu sou contra é execrar, é condenar. Eu conheço pessoas que, tivessem liberdade, seriam mortos na rua. Tal é. Sabe quantas horas eu tenho de notícias negativas contra mim no Jornal Nacional em 8 meses, 16 horas? Nenhum político no mundo aguentaria isso. E eu vou matá-los de raiva, porque toda pesquisa vai aparecer na frente. Para eles saberem que nem sempre eles podem brincar com as pessoas. Sabe? Então o juiz, o promotor, o delegado, não tem que ficar fazendo, sabe, pirotecnia com as pessoas. A primeira apura, investigue e condene. Quando condenar, bote na cadeia. E acabou. Sabe, não é tirando fotografia de criança, mostrando casa, mostrando não sei das quantas, inventando mentiras, inventando ilações. Então, eu quero lhe dizer que o senhor está diante de um homem que está disposto a prestar tantos pontos de depoimento que for necessário. E quero que todo mundo saiba, se tem um brasileiro que quer a verdade nesse país, sou eu. E não me venham com mentiras ou com ilações. Porque um cidadão que nasce no Nordeste e não morre de fome até os 5 anos de idade, não tem medo de cara feia. Eu quero defender a minha honra, que é o valor mais importante que eu tenho. Então eu quero lhe agradecer esse depoimento e a liberdade de poder dizer essas coisas que eu até agora não tinha falado, mas eu cansei, eu vou falar. Doutor Luiz Inácio, o momento é do senhor, tá? É a sua defesa, o senhor tem todo o direito de falar. Só mais uma questão para a gente encerrar, acho que ninguém tem mais questionamentos. O presidente do Instituto Lula, na época, em 2015, era o doutor Paulo Camoto. Ele não participava de nenhuma reunião, assim, com o senhor, às vezes, ou participava, ou era bem informal, como o senhor disse? Eu sou um pouco relaxado, sabe? Porque Delcídio disse aqui que as reuniões eram somente ele e o senhor, que as coisas era só... Não ficava ninguém na sala. É isso? O senhor confirma isso? Eu tenho pelo Delcídio, eu não vou levar muito a sério o que ele disse. Tá? Mas deixa eu falar, eu aqui, quando eu era presidente da República, eu brigava com a minha assessoria que achava que eu tinha que ter uma liturgia. A liturgia é importante, presidente. Você não pode andar no corredor abraçando as pessoas. A porta não pode ficar aberta, sabe? Então, no Instituto, sabe, tem hora que a conversa é pessoal, tem hora que entra 10 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas. Mas de total transparência, é isso que o senhor quer falar? Quando uma conversa sigilosa, eu faço uma conversa sigilosa, sabe? Ok.
Tá bom. Agradeço a presença do senhor para esclarecer os fatos, tá? Ninguém tem mais questionamentos, então está encerrado a audiência. Na fase do